Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Este é mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus. Que privilégio compartilhar a palavra e crescer juntos em fé. Se esta mensagem falar ao seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas conheçam a esperança e o amor de Deus. Hoje, vamos refletir sobre 1 Pedro 3, versos 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Ele foi discípulo de Jesus e uma figura central no início da igreja cristã. Pedro escreveu essa epístola em um contexto de perseguição e desafios para os cristãos que, por causa de sua fé, enfrentavam rejeição, críticas e até ameaças de morte. Seu objetivo era encorajar os crentes a perseverarem, mantendo-se firmes em Cristo e testemunhando sobre a fé de maneira honrada, pacífica e respeitosa. Esse versículo nos chama a santificar Cristo em nosso coração e a estarmos sempre prontos para testemunhar da esperança que temos em Ele. Essa esperança não se baseia nas circunstâncias, mas na certeza de que, em Jesus, temos vida eterna, redenção e amor inabalável. Pedro enfatiza que, ao respondermos sobre a nossa fé, devemos fazê-lo com mansidão e respeito, mostrando o caráter de Cristo em nossa postura. Pontos de observação, erros a evitar. Primeiro, deixar que o medo de rejeição nos impeça de testemunhar. Um dos erros que podemos cometer é deixar que o medo da rejeição ou da oposição nos silencie. Muitas vezes, tememos que as pessoas não entendam a nossa fé ou que nos critiquem, e, por isso, preferimos não falar de Jesus. No entanto, Jesus nos lembra que ele sofreu rejeição por nós, e nos chama a sermos seus representantes, mesmo quando há desafios. Em 2 Timóteo 1 verso 7, Paulo diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando deixamos o medo silenciar nosso testemunho, estamos ignorando o poder do Espírito Santo em nossas vidas, que nos capacita a falar com coragem e amor. Segundo, responder com arrogância ou orgulho. Outro erro que devemos evitar é responder sobre a nossa fé de maneira arrogante ou com orgulho, como se estivéssemos vencendo um argumento. Pedro enfatiza a necessidade de responder com mansidão e temor. Quando agimos com arrogância, afastamos as pessoas ao invés de atraí-las a Cristo. Provérbios 15, verso 1 nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em um mundo tão cheio de opiniões divergentes, nossa missão é mostrar o amor de Jesus com humildade. Quando testemunhamos sobre nossa fé, devemos sempre lembrar que não estamos defendendo a nós mesmos, mas apontando para Cristo. Terceiro, santificar outras coisas em nosso coração acima de Cristo. Muitas vezes, podemos cometer o erro de colocar outras coisas como prioridade em nosso coração ao invés de Cristo. Pedro nos instrui a santificar Cristo como Senhor em nossos corações, ou seja, Jesus deve ser o centro de tudo que fazemos e pensamos. Quando outras prioridades tomam esse lugar, perdemos o foco e a motivação para testemunhar. Em Mateus 6,33, Jesus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se o nosso coração estiver dividido, dificilmente seremos fiéis em testemunhar a razão da nossa esperança. Devemos garantir que Jesus seja o nosso verdadeiro Senhor e que Ele tenha primazia em nossa vida. Pontos positivos, lições para o coração. Primeiro, estar preparados para testemunhar com fé e esperança. Pedro nos chama a estarmos sempre prontos para responder sobre a nossa esperança. Isso significa que devemos nutrir nossa fé e fortalecer nossa confiança em Cristo. Quando conhecemos profundamente a palavra de Deus e experimentamos sua presença, estamos prontos para compartilhar com convicção e verdade. Em Colossenses 4:6, Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Estar preparados significa ter o conhecimento e o amor de Deus enraizados em nós, de modo que nossa resposta seja edificante e cheia de graça. Segundo, responder com mansidão e respeito, demonstrando o caráter de Cristo. Pedro nos instrui a responder com mansidão e respeito, o que reflete o próprio caráter de Cristo. Jesus, mesmo diante de críticas e perseguição, respondia com paciência e amor, mostrando que o reino de Deus é guiado pela compaixão e não pela violência ou imposição.
Filipenses 2:3 nos orienta: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ao testemunhar, devemos sempre buscar expressar o amor de Cristo, com o desejo genuíno de que os outros experimentem a mesma esperança e salvação que encontramos em Jesus. Terceiro, santificar Cristo em nosso coração como o Senhor e centro de nossa vida. Quando Pedro nos chama a santificar Cristo em nossos corações, ele nos lembra que Jesus deve ser o centro de tudo o que somos e fazemos. Quando Jesus é o Senhor em nossa vida, tudo o que fazemos, falamos e pensamos deve refletir o seu amor e sua presença. Em Gálatas 2:20, Paulo afirma: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao santificarmos Cristo em nosso coração, nos tornamos um reflexo de seu amor e sua graça, e nosso testemunho passa a ser um fruto natural da nossa comunhão com Ele. Queridos, 1 Pedro 3:15 nos ensina que devemos manter Cristo como Senhor em nossos corações e estar sempre prontos a compartilhar a razão da nossa esperança com mansidão e respeito. Esse versículo nos lembra de que, como cristãos, somos chamados a ser luz e esperança para o mundo. Quando permitimos que Jesus seja o centro da nossa vida, nossa fé se torna evidente, e a nossa maneira de falar e agir reflete o amor e a paz de Cristo. Jesus nos dá a coragem para testemunhar, não com arrogância, mas com amor, não com imposição, mas com compaixão. Ele nos chama a sermos uma presença de esperança onde quer que formos. Que possamos confiar nele, fortalecer nossa fé e viver para a sua glória. Que essa mensagem traga ânimo ao seu dia e o inspire a caminhar com Cristo no centro do seu coração, prontos para testemunhar o amor que encontramos em Ele. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!